Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 1 da temporada da NFL. É o momento que eu sinto que a temporada da NFL voltou de verdade. É o primeiro preview da semana 1 da temporada regular. A gente vai fazer prévia de todos os jogos da semana 1, começando pela abertura da temporada entre Detroit Lions e Kansas City Chiefs. Se você estiver escutando a partir da sexta-feira, tem um timecode de todos os jogos na descrição do podcast. Avança pro próximo, que aí você vai ouvir a análise a prévia de todos os outros jogos. Lembrando que se você estiver escutando na sexta-feira, você pode garantir conteúdos exclusivos para apoiadores por apenas R$50 durante toda a temporada da NFL. R$50, você faz o Pix, está na descrição. Me manda o comprovante pelo WhatsApp, que também está na descrição, que eu te dou os acessos, episódio exclusivo toda semana, meus textos nas newsletters. Eu sempre me enrolo falando nas newsletters. Mas é isso, não deixe de se tornar apoiador, ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Aqui comigo hoje, Lucas Vital, @quarterbackruim, que escreve também. Eu vi que ele postou um texto lá na FNN, né? Somos Fumble.net, né? Que o Somos FNN, né? Que é agora o nome. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Animado pra temporada? Fala, Gabriel, fala pessoal, boa noite. Eu sempre gosto de dar esse spoiler de que horas que a gente tá gravando, não sei porque me dá uma sensação gostosa de que a pessoa que tá ouvindo o podcast entende um pouco melhor a 9h09 da noite, 9h09 da noite. Eu tô animadaço, cara. Você falou prévia da semana 1, eu abri um sorriso tão honesto aqui, cara. Um sorriso de tanta felicidade genuína. Que hoje eu coloquei I've been waiting all day for Sunday night pra ouvir enquanto eu trabalhava, que é pra dar aquele gás. Eu tô feliz demais. Eu até coloquei isso. Como o pessoal sabe, eu sou torcedor dos Chiefs. Eu acho que essa temporada eu tô tão animado que mesmo se os Chiefs não forem, inacreditavelmente bons, eu vou ficar feliz, porque eu só quero ver coisas acontecendo. Eu só quero ver futebol americano em altíssimo nível. É assim que a gente... Se ele não tivesse falado que ele torce pros Chiefs, você tinha descoberto que ele torce pros Chiefs, porque a pessoa que torce pro Patrick Mahomes tá de tudo de bem com a vida, tá feliz, o sol raia, ele sai na rua, os passarinhos vão cantando no ouvido dele. É a vida do torcedor. Não digo nem torcedor dos Chiefs, torcedor do Patrick Mahomes, né? Porque tem o Patrick Mahomes. Vamos começar justamente pelo jogo dele. O Detroit Lions viaja até Kansas City, até o Arrowhead, para enfrentar o Kansas City Chiefs, atual campeão. Sempre o atual campeão abre a temporada em casa, tirando aquele ano que o Baltimore Ravens jogou, se não me engano, em Denver, porque tinha jogo do Baltimore Orioles da Major League Baseball. Eles dividem o estacionamento, não sei por que eles marcaram pro mesmo dia, não me pergunte por quê, mas enfim, Lions... Acho que nada mostra empolgação com a temporada dos Lions como eles estarem no primeiro jogo. Normalmente o pessoal do calendário bota sempre um grande jogo, e acho que mostra a confiança que todo mundo tem no Detroit Lions. Chiefs são favoritos por 5 pontos. O over-under de pontos desse jogo é 53, né? Você pode apostar que vai ter mais que 53 pontos ou menos que 53 pontos. Vitória direta do Kansas City Chiefs pagando em 43, do Detroit Lions 2,90. Essa linha era 6,5 até a hora do almoço, mais ou menos, um pouco depois, início da tarde, até sair a notícia que o Travis Kelce sofreu uma lesão no joelho, hiperestendeu o joelho dele. O Kansas City Chiefs não está preocupado a longo prazo, mas existe a possibilidade real do Travis Kelce não jogar na semana 1. Ele é o segundo jogador mais importante do Kansas City Chiefs, né? O melhor tight end da NFL. Não preciso explicar pra você quem é o Travis Kelce, mas acho que o quanto a linha andou já mostra também o valor do Travis Kelce como jogador. Acho que pouquíssimos não quarterbacks teriam um impacto de 1,5, 1,5 ponto na linha como teve o Travis Kelce. E não só isso, né, Lucas? O Chris Jones também tem grandes chances de não jogar na semana 1, defensive tackle do Kansas City Chiefs, um dos melhores defensores da NFL. A questão do Travis Kelce é bem direta.
ele tá com uma lesão, é dúvida. O Chris Jones é um pouco mais complexo. Até a gente tava conversando antes de entrar no ar. Mas pro pessoal que não tá tão plugado nessa situação, o pessoal que tá, de repente, vai ligar a chavinha agora de NFL, agora dia 7 de setembro que começa a temporada, por que o Chris Jones pode não jogar o início da temporada? Bom, o Chris Jones, como a gente sabe, ele é o presidente da Sack Nation, que é como eles carinhosamente apelidam a linha defensiva dos Chiefs. Ele é, na minha opinião, ano passado ele foi o defensive lineman mais produtivo da NFL. A gente até fez um podcast falando das posições, a gente colocou, se não me engano, o Aaron Donald como primeiro, porque de fato o Aaron Donald é o melhor, e vale a pena falar do Aaron Donald aqui, porque ele é a régua e ele é indiretamente o motivo pelo qual o Chris Jones está nessa greve. Quando ele assinou o contrato que ele está atualmente, ele não estava nesse nível de jogador ainda, o mercado era diferente. O cap era diferente, acordos de TV ainda não tinham sido feitos, enfim. E agora ele tem mais um ano de contrato. Nesse um ano de contrato, ele resolveu que ele não joga enquanto ele não tiver uma proposta nova na mesa. O que foi dito até aqui é que os Chiefs estão dispostos a pagar o segundo maior contrato de um defensive tackle para ele. Então, seriam aí, se eu não me engano, eu posso até verificar exatamente, não tenho esse número de cabeça, mas mais do que o Jeffrey Simmons ganhou, mais do que o Quinnen Williams ganhou, mais do que todos esses outros defensive tackles ganharam aí nessa última renovação que eles tiveram nessa off-season. E o Nick Wright, que é um cara lá da Fox Sports americana, que é torcedor dos Chiefs, disse que o Chris Jones quer ganhar 32 milhões por ano. E os Chiefs não querem pagar 32 milhões por ano no Chris Jones, então aí é uma questão puramente contratual. Qual é o desfecho mais provável disso acontecer? O Chris Jones já disse no Twitter que ele pode, que ele tem, digamos assim, bala na agulha para segurar até a semana 8. E a semana 8 é uma data importante, porque se ele não jogar, não se apresentar, um jogador não se apresentar até a semana 8, o contrato dele roda para o ano seguinte. Então, se ele não jogar a partir da semana 8, ano que vem ele vai estar na mesma situação. Mas é bom pontuar também que os Chiefs têm sempre a opção de colocar tag nele ano que vem se eles resolverem que eles não têm um contrato. Então, é um jogo de quem aguenta mais. A semana 1 vai ser bastante importante, porque se os Chiefs sofrerem muito no jogo terrestre em gerar pressões sem o Chris Jones, ele ganha bem mais poder de barganha para conversar ali com o Brad Pitt, com o front office. Mas se os Chiefs forem bem também, a balança pesa para o outro lado. Então é 100% uma situação contratual aí que se estendeu, pelo que a gente viu um pouco do vestiário, alguns comentários aí, tanto do Mahomes quanto do Kelsey, de nós temos que nos preocupar com os caras que estão aqui. Então, eu honestamente, como torcedor, espero que eles resolvam isso logo. Mas eu também espero que a gente não pague 32 milhões para os Jones, porque é um contrato que faria nós não termos possibilidade de renovar outros jogadores que precisam ser renovados nos próximos anos. O Aaron Donald recebe 31,6 milhões de dólares por temporada e é disparado maior. O segundo colocado é o Quinnen Williams, que renovou recentemente com o New York Jets por 24 milhões. 32 milhões realmente, por mais fantástico que seja o Chris Jones, não dá pra usar a régua, como você citou, né? Régua Aaron Donald, porque eu lembro um exemplo muito que eu gosto de usar foi quando o Calvin Johnson renovou o contrato dele com os Lions. Se eu não me engano, foi 2014. Não tenho certeza. Provavelmente foi. Deve ter sido 2000 e... sei. Ele renovou o contrato dele com os Lions e foi por um dinheiro absurdo. E levou tipo uns 5 anos pro um wide receiver ultrapassar o Calvin Johnson como o wide receiver mais bem pago da NFL. Porque a vantagem dele pro resto da liga era muito grande, né? Então, não é uma questão que o próximo wide receiver top que chega no mercado renova por o valor do Calvin Johnson mais a correção monetária. Não é assim, porque o Calvin Johnson era um ponto muito fora da curva. O Aaron Donald é a mesma coisa. Então, realmente, essa régua não funciona, né? E o Chris Jones, ele vai completar 30 anos no ano que vem. Eu entendo a pressão para ele renovar logo, né? Porque se o cara tiver 29 anos, 364 dias é um valor. Se ele tiver 30 anos, o valor dele cai. Cara, quando eu já completei 30 anos, eu sei que meu valor caiu como defensive tackle também. Mas é complicado. E o Chiefs, a questão dos Chiefs é assim, eles têm o controle do Chris Jones, né? Como você falou, o contrato, o franchise tag. O que eles não podem é não ter o Chris Jones, porque o Chris Jones é
é o terceiro jogador mais importante da equipe, né? Atrás do Kelce e do Mahomes. E é um time que é o favorito para vencer o Super Bowl. Não pode se dar ao luxo, né? E ele é uma das pedras fundamentais. Quer dizer, ele é a pedra fundamental da defesa, porque ele é o cara que vence a marcação dupla, é o cara que faz as defesas adversárias terem que se preocupar, que tem um esquema tático para ele. Sem ele, a defesa do Chiefs eu acho que não funciona. A defesa inteira montada pra ter o Chris Jones no meio. Ele é provavelmente, assim, levando em consideração que o Rams, eu não acredito que vai ser um time competitivo, ele provavelmente é o defensor mais importante na NFL hoje. Porque a linha defensiva do Chiefs não é muito profunda, né? E é um problema do Chiefs, é um dos pontos fracos da equipe, é a posição de edge rusher. E a secundária é ok, mas quando você não tá conseguindo gerar pressão, fica mais difícil esse equilíbrio. Então, ele é... O poder de barganha dele é esse. Os Chiefs precisam dele, porque dá pra vencer o Super Bowl sem o Chris Jones? Claro, sim. Mas é uma probabilidade um pouco menor. E o time com o Mahomes não pode se dar o luxo de entrar com uma probabilidade menor do que poderia por conta de questão contratual. Tem que chegar a um acordo. Eu acho que ele não joga na quinta. Eu acho pouquíssimo provável que ele jogue. Eu, inclusive, ficaria bem surpreso. Mas eu espero tanto que eles resolvam isso até a semana 2, porque atrapalha muito mais do que um jogo só ele não estar em campo. Eu sei que a gente tem outras pautas para conversar, não quero estender muito nisso, mas a gente tem jogadores jovens nas pontas da linha que precisam de um cara igual o Chris Jones tomando essa marcação dupla para poder dar aquele boost de confiança nele, sabe? Os linebackers são sempre desenhados para estar nos gaps que o Chris Jones não tá, porque ele sempre tá com uma marcação dupla. Então é realmente boa parte da defesa desenhada em volta do fato de que o Chris Jones está no meio. Concordo plenamente. Sobre o Detroit Lions, acho que é um time que vai lidar com algo diferente esse ano, que é o peso da expectativa. Uma coisa é você vencer 7, 8 jogos como aquele time que o pessoal não esperava, que todo mundo aplaude pelo esforço, que elimina o maior rival dos playoffs na semana 18, né? Outra coisa é o Detroit Lions agora, que ele entra como favorito na NFC Norte, né? Ele é o favorito para vencer a divisão. Muda completamente. Quando você tem esse peso da expectativa, muda completamente. Minha ressalva quanto à equipe, eu acho que não vai ser uma boa defesa de novo. Até um pouco similar ao Kansas City Chiefs. Eu acho que é uma linha defensiva que você não vê uma pressão consistente nos quarterbacks adversários e vai ter contra os Chiefs uma linha ofensiva muito boa pela frente, né? Que eu tava vendo um artigo do Pro Football Focus, colocou no top 5, achei um pouquinho alto, mas eu acho que é justo, né? Se o Donovan Smith voltar à melhor forma como left tackle. E o ataque, a linha ofensiva é muito boa, mas você olha o corpo de skill positions, eu não acho especial. Você não vai ter de novo o Jameson Williams, suspenso por apostas. Você basicamente tem o Amon-Ra St. Brown. Você vai ter o Marvin Jones, o Josh Reynolds, o tight end, o Laporta, né? Sam Laporta. Não acho que é um corpo de skill positions especial. E acho que o Goff vem de um ano muito bom, mas você não vê no Goff um cara que vai elevar os caras a jogar num alto nível. Então, a minha desconfiança quanto aos Lions, e por isso que eu não coloquei eles indo aos playoffs, é não ter esse talento de ponta no corpo de skill positions. E é uma franquia que não tem esse retrospecto de lidar com sucesso, né? Com expectativas. Então, eu acho que é um jogo bem desequilibrado esse para abertura da temporada. Eu acho que o problema dos Lions, de fato, é que eles são um samba de uma nota só. O jogo corrido tende a ser muito bom, mas para poder acreditar em qualquer coisa, qualquer passo a mais desse time, honestamente, o Jahmyr Gibbs tinha que ser a segunda vinda do Christian McCaffrey, porque o que eu leio quando eu leio sobre os Lions mas o Jahmyr Gibbs vai ajudar muito no ataque. E
eu não quero jogar esse algoro em cima do jogador que nem jogou o primeiro snap dele pela NFL ainda, mas é muito próximo do que eu lia do Clyde Edwards-Helaire quando ele chegou em Kansas City. Tipo, ele é uma arma aérea muito boa, ele é muito elétrico, não sei o quê, e eu espero que ele seja tudo isso pelo bem dos torcedores dos Lions, mas é muita, de novo, pressão para colocar em cima de um cara tão novo como o Jahmyr Gibbs é. Então, um calor. Gosto muito da linha ofensiva dos Lions, eu acho que é uma das minhas preferidas da NFL. Eles investiram pesado e eu adoro quando os times se constroem pelas linhas. Mas tem um caminho para os Lions vencerem esse jogo. Correr com a bola até os Chiefs cansarem, principalmente pelo meio da linha, sem ter o Chris Jones, e não deixar o Mahomes ter a bola na mão. Mas eu duvido muito que essa defesa faça qualquer coisa mais do que ser, sei lá, conseguir duas ou três paradas durante o jogo inteiro, sabe? Realmente muito difícil. Mesmo sem o Kelce, o Mahomes, com o tempo, ele pode achar qualquer um contra qualquer defesa. Contra uma defesa mediana, é pior ainda. E eu acho que a defesa dos Lions é pior do que mediana. A questão da defesa dos Lions, né, porque você olha pra linha defensiva deles, né, você tem o Aidan Hutchinson, que é o segundo anista, né, ele é um bom pass rush, não é ótimo, né, eu achei que ele foi bem pouco eficiente como calouro, e eu não vejo um salto muito grande nele, né, então uma equipe que tem uma secundária boa, tem Manny Mosley, Cameron Sutton, C.J. Gardner-Johnson, jogadores veteranos, mas você precisa gerar alguma pressão. E eles não vão conseguir gerar pressão com a linha defensiva consistentemente. E você vai... Por mais que eu goste dessa secundária, quanto tempo você vai cobrir com o Patrick Mahomes improvisando, né? Então, mesmo com os desfalques do Kansas City Chiefs, né? E acho que hoje a gente tá gravando aqui, é mais provável que os Chiefs não tenham mesmo nem o Kelce, nem o Chris Jones. Ainda assim, eu acho que o Chiefs vence, não vou dizer facilidade, mas eu não acho que vai ser apertado. E eu acho da Kansas City aqui. E você? Eu concordo, também acho da Kansas City. Outra coisa que é bom pontuar, o Mahomes tá cada vez com menos medo de sair correndo quando ele precisa. Teve aquela trend lá 2 anos atrás de tipo, o pessoal jogar com bastante jogadores em cobertura mais no fundo do campo, né, too deep, e ele começou a correr com a bola. A gente viu isso no Super Bowl, a gente viu isso durante a temporada em momentos-chave. Então, o corpo de linebackers dos Lions é bastante fraco, então eu não duvido também se, tipo, tá tudo coberto, o Mahomes tiver uma linha ofensiva que tá abrindo um gap, ele vai correr. Tem muitas formas que o ataque dos Chiefs pode vencer dos Lions. O ataque dos Lions só pode vencer dos Chiefs, na minha opinião, de uma vez só, de uma forma só. Então, eu também vou de Kansas City. Eu acho que não vai ser o jogo mais fácil, mas longe de ser o mais difícil da temporada também. Falando nessa linha, eu vi uma aposta aqui que eu gostei. Patrick Mahomes, mais de 17,5 jardas terrestres. Acho uma boa, hein? Eu gosto bastante. Ele gosta de sair correndo nos momentos que me dá vontade de, sei lá, dar um frio no coração, assim, e fala, meu Deus do céu. Aquela terceira para 12, né, que ele converte com as pernas, né? Gostei dessa aposta aqui. Vamos seguir pro Sunday Night Football. Dallas Cowboys contra New York Giants em Nova York. 9h20 da noite. Vitória dos Cowboys. Tá pagando, calma aí. Pagando 1,60, dos Giants 2,45. Giants, os Cowboys são favoritos por 3,5 pontos. Over-under 46,5. Depois de um tempo, né? Sempre Sunday Night Football, primeiro Giants e Cowboys, né? Nos últimos, acho que 2 anos não teve. Agora a gente volta. Dallas Cowboys, que tudo aponta como positivo, menos a comissão técnica, na minha opinião. Não confio no Mike McCarthy. Vai ter do outro lado os Giants, que numa proporção menor do que os Lions, mas também precisam lidar com o peso da expectativa, né? Eles superaram as expectativas totalmente no ano passado e agora precisam corresponder. E o primeiro teste do Daniel Jones com um novo contrato, com um novo... não novo, né? Mas com reforços no corpo de recebedores, né? Jalen Hyatt, Paris Campbell, Darren Waller, né? Tight end.
vai ser justamente contra a defesa que, se hoje eu tivesse que apostar numa pra ser a melhor defesa da NFL, seria do Dallas Cowboys. Então é um baita teste pra abrir, né, Lucas? Não, com certeza. Eu vi umas fotos do Daniel Jones super bombado no off-season. A primeira coisa que passou pela minha cabeça é que o medo de ser sacado pelo Micah Parsons não faz com uma pessoa, porque eu faria a mesma coisa se eu soubesse que eu ia ter que levar uma pancada desse cara. Eu tenho um pouco de medo desse ataque dos Giants regredir ao que eles fazem bem, que é correr com a bola, e o Brian Daboll é muito bom esquematizando o jogo corrido. Apesar dele ter tirado água de pedra com o que tinha no passado no jogo aéreo, eu acho que o que o ataque dos Giants fez melhor ano passado foi correr com a bola, principalmente com o Saquon. Mas eu não sei... É um jogo muito difícil para os Giants de cara, porque é realmente contra uma das melhores defesas da NFL, é contra um dos melhores pass rushers da NFL, e se os Giants vencerem esse jogo, se eles conseguirem tirar de dentro de si de vencer esse jogo, eu acho que dita um tom muito positivo pro resto da temporada inteira, para mais do que ter umzinho ali na coluna da vitória. É muito uma questão de confiança. Esse é um time que pode vencer uma defesa nesse nível, sabe? Então eu não tenho medo de falar, eu estarei torcendo para os Giants. Eu gosto muito da franquia azul de Nova York, apesar de eu gostar bastante dos Cowboys também. Não tenho muito cavalo na corrida ali da divisão, mas eu gosto bastante dos Giants. Eu gosto do Daniel Jones, eu espero que ele melhore. Então, e o Gabriel me chamou pro podcast dele também, eu não posso falar que eu vou torcer pros Cowboys na casa do cara, né, galera? Claro, né? Até me enrolei aqui pra abrir o microfone, porque eu achei que ia ter que intervir. Mas assim, eu acho que os Giants, como teve muito, não diria nem dedo, né? Teve mão, né? Do Brian Daboll. Tudo era Brian Daboll que funcionava no ataque dos Giants, né? E isso vai até certo ponto, né? Agora os times têm muitas evidências do que os Giants fizeram bem no ano passado e vão se preparar. Então tudo fica mais difícil, né? Então a próxima evolução é o Brian Daboll exigindo mais do Daniel Jones, né? E se ele vai ter para oferecer é o que a gente vai ver em campo, né? E esse matchup, acho que do Micah Parsons contra a linha defensiva dos Giants é muito boa pro Dallas Cowboys, porque a gente sabe que o Micah Parsons, de um lado tem o Andrew Thomas, um dos melhores left tackles da NFL. Do outro você tem o Evan Neal, que foi um dos piores right tackles da NFL. Eu faço uma aposta aí, você ouvinte, em qual lado que a gente vai ver o Micah Parsons se alinhando mais, porque ele se alinha dos dois lados. Então vai ser um matchup complicado para os Giants. Invertendo o campo, os Cowboys têm a chegada do Brandon Cooks, Michael Gallup vai começar a temporada saudável, CeeDee Lamb que fez um ano muito bom, então é um trio de wide receivers muito forte. A gente vai para aquele jogo, único jogo saudável do Tyron Smith, provavelmente, né, no ano. É um ano que a linha ofensiva, é o jogo que a linha ofensiva dos Cowboys vai estar saudável. A ausência do Ezekiel Elliott ajuda, mais ajuda do que atrapalha. Eu acho que os Cowboys também têm potencial para ter um ataque muito bom. A defesa dos Giants falta talento na secundária. Eles investiram, mas ainda Deontay Banks tem que jogar ainda. Eu tô curioso para ver como é que vai ser se realmente vai ter um salto do Kevon Thibodeau, que teve flashes na última temporada. Tem o Azeez Ojulari também do outro lado. E é um baita teste. Eu acho que os Giants, até pelo coordenador defensivo, vai ser muito agressivo. Só que eu acho que os Cowboys são bem equipados para lidar com isso. Por isso eu acho que os Cowboys vencem mesmo em Nova York. Eu acho que os Cowboys têm, na minha opinião, um dos melhores elencos da NFL, tipo, de 1 a 22, assim. Poucas são as posições que eu acredito que os Cowboys não têm a resposta, ou pelo menos alguém bom. Agora, dito isso, o coordenador ofensivo dos Cowboys mudou, agora é o Brian Schottenheimer, e a gente sabe o lema Schottenheimer, que é, né, o Run, Run, Pass, Punch. Então, existe um mundo onde o Brian Schottenheimer bota muito a digital dele nesse ataque, e a gente não consegue ver tanto esses skill players fluindo tão bem,
indo tão bem assim quanto poderiam, pelo menos no começo. Sempre tem um pouco de dores de crescimento com coordenadores ofensivos novos, quando o técnico não é a pessoa chamando as jogadas e construindo o playbook. Então, eu acho que é algo importante, algo de se ficar de olho. Não acho que a forma mais efetiva de atacar a defesa dos Giants é correndo agressivamente com a bola. Então, algo para se ficar de olho, mas infelizmente aí para você, Gabriel, eu também acho que vai dar Cowboys, mesmo sendo o jogo fora de casa. Os Cowboys têm aí de fato tudo para... O fato desse jogo ser na semana 1 pesa demais pro Giants também. Se esse jogo fosse na semana 9, dava pra falar, porque provavelmente essa linha ofensiva dos Cowboys não passa o ano inteiro saudável, entendeu? Então tinha um pouco mais de, sei lá, desequilíbrio, mas pô, na semana 1 é puxado, cara. Vamos passar pro Monday Night Football. Buffalo Bills contra New York Jets. Aliás, jogos no MetLife Stadium em dias consecutivos. Daqui a pouco o Vasco vai querer jogar terça-feira lá no MetLife Stadium também, né? Com gramado novo, inclusive. Trocou o gramado na off-season do MetLife, né? Que já ferrou uns 387 mil joelhos, né? Eles finalmente trocaram lá o tapetão do tapetinho também, quem diria. Estreia do Aaron Rodgers com a camisa do New York Jets, atrás de uma linha ofensiva altamente questionável, com alguns alvos novos, principalmente o Garrett Wilson, outros nem tanto, como Randall Cobb e Alan Lazard. Qual a sua expectativa, Lucas, para essa estreia do Aaron Rodgers? Eu falei que existem dores de crescimento para quando um ataque está com um coordenador ofensivo novo, mas pro Aaron Rodgers não é um coordenador ofensivo novo, né? O Nathaniel Hackett é o amigo dele, que ele até defendeu lá, o que o Sean Payton falou sobre ele, técnico dos Broncos agora. Assim, esse jogo é muito interessante porque o fato do Von Miller estar fora pesa tanto. Provavelmente, se o Von Miller estivesse jogando essa partida, eu acho que eu ia ver o jogo com olhos completamente diferentes, porque eu não sou o maior fã da linha ofensiva dos Jets. Eu acho, inclusive, que é a posição que eles vão ter que focar nos próximos anos em construir, ou tentar achar algum valor perto da trade deadline. Eu acho que é uma unidade mediana nos seus melhores dias, mas o ataque, o elenco dos Jets, fora esse ponto, é muito bom. E eles construíram esse elenco da forma difícil. O fato eu não gosto também de times que têm um técnico defensivo, eu acho que isso dificulta com o quarterback, mas o Aaron Rodgers é amigo do Nathaniel Hackett, eles jogaram juntos, ele entende o playbook. A única coisa uma dúvida que aparece na minha cabeça é que o Aaron Rodgers tem tudo aquilo com recebedores novos, tipo, eu fiz o sinal e o cara não sabia qual era o sinal que eu tinha feito, e o Garrett Wilson é um cara extremamente talentoso, mas se a conexão deles está ou não calibrada é um dos pontos que qualquer pessoa que for falar desse jogo vai falar. Mas se esse jogo tivesse o Von Miller, eu acho que eu apostaria nos Bills. E como não tem, eu tenho muita dificuldade em pensar como os Bills podem explorar, porque na minha opinião é o maior ponto negativo do ataque dos Jets. Quem escutou os podcasts com os palpites sabe que eu não sou o maior entusiasta desse time do New York Jets, né? Eu acho que eles não irão aos playoffs. E eu não passei pelas linhas, o jogo em Nova York, os Bills são favoritos por 2,5, vitória deles está pagando 1,71, dos Jets 2,20, over-under 46,5. Mesmo não sendo o maior entusiasta, acho que vai ser um processo, né? E nada substitui jogar de fato, né? E com o tempo, o Rodgers vai desenvolver uma conexão com o Garrett Wilson. O Garrett Wilson é muito talentoso para ele ser ignorado no ataque dos Jets, mas eu acho que vai levar um tempo. Eu acho que essa ausência do Von Miller realmente ajuda bastante os Jets, né? Porque seria um matchup horrível para eles, mas o time dos Bills é um time mais pronto. Por isso eu acho que os Bills vencem. Mas a defesa dos Jets também encaixa bem com esse ataque dos Bills. Até acho que é um bom jogo para under, né? 46,5, porque a linha ofensiva dos Bills não é das mais fortes e é um time que depende muito do seu wide receiver 1, que é o Stephon Diggs. E o que os Jets têm? Sauce Gardner. Então eles podem colocar o Sauce Gardner no Stephon Diggs e fazer matchup com os outros. Ou então bota marcação dupla no Stephon Diggs o tempo todo e aquele esquema de colocar o melhor cornerback no segundo principal wide receiver da equipe, né? Tipo, bota no Gabriel Davis, né? O Bill Belichick fazia muito, né? Nos Patriots.
Mesmo assim, eu acho que o Buffalo Bills vence. Eu acho que é um time mais pronto e os Jets ainda tem muita coisa que a gente não sabe o que vai ser ainda. Dois pontos que eu acho que são interessantes de levantar para essa partida também é o cotovelo, né, do Josh Allen, que ele machucou no cotovelo ou ombro. Disseram que foi isso que fez ele ter aquela queda de desempenho no final da temporada passada. Estou muito ansioso para ver como ele vai aparecer no começo do ano. A gente lembra que a abertura da temporada no passado, quem não lembra, foi com os Bills contra os Rams. Eles passaram um trator em cima de Los Angeles. E outra coisa é o Dalton Kincaid, porque se fala muito sobre o Kincaid é ótimo, ele veio para ser pro Josh Allen o que o Kelce é pro Mahomes. Então, se de fato isso acontecer, se de fato as duas outras principais armas do Allen estiverem ocupadas ou bem marcadas, é interessante ver quão envolvido no ataque o Kincaid já vai estar de cara. Eu não lembro a última vez que eu vi um tight end calouro ter impacto logo de imediato, né? Mas você vai de Buffalo Bills ou vai de Jets? Eu vou de Jets. Eu vou de Jets, cara. Eu não consigo apostar contra o Aaron Rodgers. Eu acho que é isso que as pessoas sentem com o Mahomes. Eu olho ali e vem aquele cara lá postando foto no US Open. Não consigo, sabe? Eu falo, pô, esse maluco vai passar pra 3 touchdowns. Riscando o nome da empresa de vacina. Tá com tudo. Ele deu outra entrevista sobre OVNI recentemente. Tá com tudo, né? Ele tá em Nova York, ele tá em casa. Ele tá feliz, né? Vamos passar para um jogo das 17h25 no domingo. Green Bay Packers contra Chicago Bears em Chicago. Esse jogo aqui, a pressão absurda no Chicago Bears, né? Porque o primeiro jogo pós Aaron Rodgers, tem toda a empolgação em cima desse novo time dos Bears, reforçado, DJ Moore, Justin Fields, o time que investiu pesado, um time que tem capital no draft também investido. E vai ter pela frente, pela primeira vez, sem o Aaron Rodgers, em muito tempo. Não, teve Bears e Packers sem Aaron Rodgers, né? De fora da franquia. Mas eu tenho meu pé atrás aqui. Eu até olhar ali a linha desse jogo. Deixa eu olhar aqui. Bears -1. Vitória dos Bears pagando 1,86, dos Packers 1,95, over-under 43 pontos. Não é o valor que eu esperava, mas acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado, porque eu acho que o ataque dos Packers será funcional. Acho que é um time que vai correr bem com a bola. A defesa dos Bears ainda é muito fraca na linha defensiva. E o peso está todo no Justin Fields, porque ele precisa ser um passador muito melhor do que ele foi na última temporada. Eu acho que Green Bay vence. Eu consigo ver os torcedores dos Bears se descabelando lá, irritados. Mas acho que Green Bay vence. E é meu palpite, acho que talvez seja o mais ousado da semana 1. O que você acha, Lucas? Olha, eu gostaria de lembrar que quando a gente estava falando aqui do pré-draft, você me convidou pra gente conversar aqui um dia, e aí a gente falou sobre como era uma das possibilidades para os Bears trocarem o Justin Fields e draftarem Bryce Young, né? Os Bears tinham ali a primeira escolha geral antes de trocarem, né? Com os Panthers. E esse jogo já vai dar muito argumento para um lado ou para o outro daquela discussão. Porque a gente tem que tomar decisão no primeiro momento, né? Não pode. Não, com certeza. Mas a gente sabe Twitter que é feito pra isso, gente. Não é pra ficar ser ponderado, nada disso. Um domingo aí, vamos supor que o Bryce Young jogue muito contra os Falcons. Ou pelo menos jogue bem. Passe a bola bem. E o Justin Fields, mesma coisa do ano passado. Acabou. A matéria ali no Chicago Tribune, nem sei se existe Chicago Tribune, mas existe Tribune em todas as cidades lá dos Estados Unidos, vai ser, tipo, devíamos ter escolhido o Bryce Young. Então, é aquilo. Eu gostei que o tema desse podcast aparentemente é sobre pressão. É muita pressão em cima do Justin Fields. É muita e pior que o jogo dele é depois, né? O jogo Panthers e Falcons é 2 da tarde, né? Se ele regredir ao que ele gosta de fazer, o que ele se sente confortável em fazer, ele vai cair no que eu acredito que os Packers querem que ele faça. Porque os Packers são um time preparado para parar um quarterback desesperado. Eles têm uma linha defensiva muito forte. Eu acho que os Packers talvez não sejam tão bons parando o jogo corrido, mas eu acredito muito nessa defesa para parar um quarterback desesperado, que são duas coisas bastante diferentes. E o Jordan Love pareceu... Eu sei que a comparação por ser alguém da mesma divisão, mas sei lá, ele me passou uma vibe tão Kirk Cousins na pré-temporada, o cara que vai fazer ali da melhor forma possível para ele o arroz com feijão.
E o time de Green Bay é bastante bom. O elenco, se você não levar em consideração que o Aaron Rodgers saiu, é um elenco bem construído. Eu acho que a gente vai saber muito cedo nesse jogo como as coisas, o ritmo dele. Porque o ataque dos Bears foi divertido na pré-temporada, mas foi muitas jardas depois da recepção. Muitas jardas depois da recepção. E Justin Fields precisa mostrar pra todo mundo que ele deu esse pulo, que todo mundo tá falando que ele deu. E eu acho que ali, se nos 3 ou 4 primeiros drives isso não acontecer, já vai começar a vir aquele negócio na cabeça de tipo, pô, tá todo mundo me olhando e não sei o que. É muita pressão. De fato, ele tá numa situação. Ele não se colocou nessa situação, mas ele tá numa situação bastante complicada para um quarterback tão novo nesse momento, como o quê? Segundo ou terceiro ano dele na NFL? Terceiro. Vamos seguir aqui. Antes, lembrar, pessoal, se você... Esse episódio hoje está sendo aberto ao público, mas a partir da próxima semana, o preview da rodada, toda quinta-feira, é exclusivo para apoiadores, assim como o podcast de sexta-feira falando do Thursday Night Football, assim como os meus textos nas newsletters. Então se torne apoiador. Até sexta-feira você consegue assinar até o fim da temporada da NFL, até o Super Bowl, por apenas R$50 por Pix, bem fácil, bem simples, bem seguro. Tudo tá a chave Pix na descrição, o WhatsApp para onde você manda o comprovante. Então não deixe de se tornar apoiador. O último jogo nesse bloco, a gente vai falar de todos os jogos, mas nesse bloco, Miami Dolphins e Los Angeles Chargers. Jogo em Los Angeles, casa dos Chargers, 17-25. Agora eu tô em dúvida, eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso, mas eu não quero falar merda. Acabaram os jogos 17-5, né? Não sei. Eu vi alguma coisa sobre isso também. Eu acho que acabaram os jogos 17-5. Depois eu... Não, deixa eu ver. Falando que tipo, não fazia sentido os jogos começarem tipo, logo no que poderia ter sido o final dos jogos do primeiro horário. Eu particularmente gosto. Eu acho que tem aquela janela... Enfim. O Miami Dolphins... Os Chargers são favoritos por 3 pontos. Vitória dos Dolphins pagando 2,45. Chargers 1,60. Over-under 1,90 nesse jogo. E assim, é semana 1, tudo bem. Mas pode ser um jogo muito importante para o wildcard, né, Lucas? Porque são dois times que... O Dolphins pode brigar pela divisão, eu acredito. Chargers menos. Mas que... Dois times que tem... Assim, vão brigar por wildcard também, né? E esse tipo de jogo que a gente não pensa muito, mas pode ter um impacto gigantesco lá na frente. Eu acho que esse é um dos melhores jogos da semana 1. Eu gostei bastante quando você me mandou a pauta falando que a gente ia conversar sobre esse jogo. Eu acho que são dois times que estão... Se eu tiver que ranquear eles ali, eu acho que eles estão um do lado do outro, ou um atrás, um na frente do outro. É muito, muito próximo mesmo. Os Chargers entram mais saudáveis. O principal investimento dos Dolphins nessa intertemporada foi o Jalen Ramsey, que está machucado. E a falta dele vai ser sentida principalmente porque os Chargers investiram em wide receiver no draft. E eu acho que o que eu tô mais animado é pra ver o Kellen Moore Kellen Moore. Eu ia falar Kellen Mond, que é o quarterback. É o quarterback ex-reserva nos Vikings e nos Browns. Mas o Kellen Moore como coordenador ofensivo do Justin Herbert, a gente via muito falando que o Lombardi ele evitava bastante ataques mais no fundo do campo. Era um ataque muito mais próximo da linha de scrimmage. Então, eu não sei, esse jogo levanta muitas perguntas. O Brandon Staley foi uma das melhores mentes defensivas, evitando muitos pontos do ataque que Mike McDaniel montou ano passado nos Dolphins. O jogo entre eles foi muito bom e o Brandon Staley teve uma estratégia que podia ter colhido frutos melhores, mas uma estratégia boa de qualquer forma. Então acho que vai ser um jogo muito legal. Eu não sei, é um jogo muito também uma faca no meu coração, porque de um lado tá o Tyreek Hill, que se for só sair dos Chiefs, do outro lado são os Chargers, que né, são os Chargers. Então é difícil pra mim saber quem torcer. Eu vou torcer pelo bom futebol americano, mas eu entendo o favoritismo pelo lado dos Chargers e eu, se tivesse que apostar, iria de que os Chargers vencem essa partida também. É um baita confronto mesmo. Eu acho que eu vou de Chargers também. E a gente falou merda. Eu lembro de ter visto alguma coisa sobre isso, mas eu vi errado. Tem jogo 5-5 na semana que vem já. Giants e Cardinals. Nossa. 49ers e Rams, esse é bom. Mas eu acho que eu vi. Acho que deve ter sido. Semana 1 não vai ter jogo às 5-5.
Vamos seguir agora para a segunda parte. Eu vou falar de um jogo, o Lucas vai falar de outro, aí a gente vai passar fazendo prévia de todos os jogos aí da rodada. Começar por um jogo que lutou para estar no primeiro bloco aqui, foi cortado no último minuto. 2 da tarde, Cincinnati Bengals contra Cleveland Browns em Cleveland. Um jogo importante na AFC Norte, sempre muito dura. Bengals favoritos por 2,5 pontos. Vitória dos Browns está pagando 2,20, dos Bengals 1,71. Over-under de pontos 47,5. Presume-se que Joe Burrow estará em campo. A questão é o quão saudável ele estará, né? Eu gosto muito desse jogo. Eu acho que também é um dos melhores jogos do horário. São 2 times com bastante dúvidas, de formas diferentes, por motivos diferentes. E, de novo, pressão em cima dos Browns, porque essa foi a grande intertemporada que o Deshaun Watson deveria mostrar por que ele vale o contrato que ele recebeu, mais 3 escolhas de primeira rodada. Eu vou de Bengals, eu gosto de ir com um time que já é bom, que já mostrou por que ele é bom, mas olho também ali em como o Orlando Brown Jr., que é o novo left tackle dos Bengals, vai ser no primeiro jogo dele. Ele teve algumas dificuldades em ficar numa ilha quando ele estava em Kansas City, então eu acho que é um dos matchups a se observar. Vamos avançar aqui agora para 49ers e Steelers, 2 da tarde no domingo. Estaremos escutando Scott Hanson. Saudades, Scott Hanson. Pittsburgh Steelers, vitória tá pagando 2,15, do 49ers 1,74, 49ers favoritos por 2,5 pontos, over-under de pontos 1,90. Assim como os Chiefs, 49ers podem não ter o seu melhor defensor em campo, né? O Nick Bosa tá numa disputa contratual, pode ser que não jogue também, tem uma probabilidade, acho que é menor do que a do Chris Jones, mas ainda assim é uma probabilidade bem considerável que ele não jogue. E assim, coordenador defensivo novo, mudanças, e você não ter o seu melhor edge rusher, eu acho bem preocupante. Tem boas expectativas para a temporada do Pittsburgh Steelers. Eu acho que é um time que vai ser competitivo. Kenny Pickett fez uma ótima pré-temporada, tinha terminado bem a última temporada. Acho que a conexão dele com o George Pickens vai ser bem interessante. Ele é ofensivo um ano mais de solidez. Eu acho que os Steelers vencem aqui. Eu acho que o Pittsburgh Steelers começa a temporada vencendo em casa. E o 49ers no domingo mesmo já vai ter o John Lynch ligando pro agente do Nick Bosa e dando uma melhorada na oferta. Lucas, 17-25, Los Angeles Rams contra os Seahawks em Seattle. Vitória dos Seahawks tá pagando 1,40, dos Rams 3,10. Over-under 46. Seahawks favoritos por 5 pontos. Provavelmente sem Cooper Kupp. Não sabemos quando que o Cooper Kupp joga. Se é que ele joga de novo com a camisa dos Rams, né? Pode ser que, sei lá, você sabe, né? Começar o rebuild aí de uma vez dos Rams. Mas essa é a questão, né? Qual Rams que a gente vai ver? É um Rams competitivo? É o Stafford saudável? Por quanto tempo? Qual a sua expectativa pro Rams, especificamente nesse jogo e na temporada? Pra mim, os Rams são um dos, se não o pior time da NFL esse ano. Eu realmente acredito que eles vão ter uma possibilidade de draftar o Caleb Williams ou o Drake May no draft do ano que vem aí. Não gosto do time deles. Eu acho que tem 3 jogadores bons e aí uma plétera de jogadores que, sei lá, são nível de CFL, provavelmente. Eu realmente acho que agora aquela filosofia de não ligar para as escolhas de draft tá pagando o seu preço, que aquela escolha, né, que todo mundo fala, eu trocaria 5 anos de competitividade se meu time ganhasse Super Bowl um ano, então agora a gente tá na outra parte da troca. Mas falando sobre o Seahawks, eu acho que o time melhorou do ano passado, gosto bastante deles estarem dando aí mais um ano de confiança pro Geno Smith, mesmo tendo tido a oportunidade de escolher quarterbacks no draft. E eu acredito que os Seahawks vencem esse jogo. Inclusive eu achei a linha de 1,40 um pouco alto. Não sou tipster, mas apostaria nessa linha aí, 1,40 eu achei um pouco alto, porque pra mim os Rams estão no nível dos Cardinals e eu acho que todo mundo sabe qual é o nível dos Cardinals. Eu não iria tão longe, né, porque pelo menos de início eles têm o Stafford, né, mesmo o Stafford com o corpo dele se desfazendo é melhor do que o que os Cardinals têm sem Kyler Murray, e o Aaron Donald sozinho é melhor que toda a defesa do Arizona Cardinals junta. Então eu não iria tão longe assim. Vamos passar para Patriots e Eagles, jogo em New England. Eagles são favoritos por 4 pontos.
Vitória deles está pagando 55, do Patriots 2,60, over-under 45. E aqui é difícil para mim ver um caminho para o New England Patriots vencer esse jogo, por mais que seja em New England. O Eagles pode ter uma curva de aprendizado depois da mudança dos seus coordenadores, né? Mudar os dois coordenadores de ataque e de defesa de uma vez só não é simples, mas o elenco dos Eagles é muito melhor que o dos Patriots em todos os setores e eu acho que os Eagles vencem com alguma facilidade até. Eu acho que a defesa do Patriots eu acho que vai ser boa, mas é difícil olhar para esse ataque dos Patriots, e ainda mais com os problemas recentes da linha ofensiva, o que a gente viu do Mac Jones. E eu até acho que vai ser um ataque melhor do que o do ano passado, mas também é um processo. Você não vai da semana 1 já ser um ataque totalmente diferente, totalmente melhor. Então acho que os Eagles vencem aqui com tranquilidade. Tampa Bay Buccaneers contra Minnesota Vikings em Minneapolis. Vitória dos Vikings, está pagando 1,38, dos Bucks 3,15. Vikings favoritos por 6 pontos, over-under 45,5. Qual a sua expectativa para essa partida? Eu acho legal esse jogo, eu acho ele bastante interessante, porque eu gosto de algumas peças da linha defensiva dos Bucks, apesar de que eu acho que é uma das únicas coisas, além do corpo de recebedores deles, que dá pra gostar atualmente. E a linha ofensiva dos Vikings não é boa. Qualquer torcedor dos Vikings diria a mesma coisa, mas, por entretanto, os Vikings têm só coisa demais. Um time que tá ali na primeira fase de acabamos de não ter mais Tom Brady como nosso quarterback. Dá pra ligar, inclusive, ali pro New England Patriots e pedir algumas dicas. Então eu acho que muito cedo na temporada também, para pegar um time como os Vikings, eu acredito que os Vikings vão ganhar esse jogo também, se der tudo certo, com uma certa facilidade. Não é em prime time, então Kirk Cousins vai jogar bem, vai dar tudo certo. Não, agora depois da série quarterback do Netflix não pode mais falar mal do Kirk Cousins, né? Tá proibido. E ele foi a melhor parte. Mesmo você sendo torcedor do Steve, você vai admitir que ele foi a melhor parte da série. Ele foi o melhor personagem da série, com certeza. Aquela cena dele no quartinho, mostrando cada um dos... Sim. Putz, eu amo aquela cena. Foi legal mesmo. Eu achei muito maneiro. Eu acho muito legal esse negócio. Se um dia eu for rico, que assim, aos 32 anos, cada vez menos provável que um dia eu vou chegar lá, eu gostaria muito de ter um quarto escondido na minha casa, assim, tipo, porque era tipo numa estante, assim, né, que tinha que abrir. Porra, eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal, tipo, estante, assim, que você puxa o livro e abre a porta. Eu acho a coisa mais legal Bastante do mundo. Batman. Porra, imagina. Bastante Batcaverna. Porra, uma sala de TV com poltrona, aquelas paradas, tipo, tem muito nos Estados Unidos, né, pessoal? Que você tem que entrar por uma... Porra, eu acho muito foda, muito foda. Se alguém quiser construir na minha casa aqui, um empreiteiro, né, que é ouvinte do podcast Cara do Esporte, nunca sabe, né? Vamos passar para Tennessee Titans e New Orleans Saints. Jogo às 2h no domingo. Jogo em Nova Orleans. Vitória do Saints, pagando 55. Dos Titans, 2,60. Over-under 41 pontos. Saints favoritos por 3 pontos. Saints favoritos por 3 pontos, né? É bom explicar pro pessoal que tá chegando. Assim, não é um podcast sobre apostas, mas eu acho que é um bom ponto de partida, né? Uma boa forma de quantificar certas coisas. O time da casa normalmente ganha 2,5 ou 3 pontos. Então, vamos supor que se o time visitante é favorito por, sei lá, 6 pontos, significa que o site de aposta vê ele como 6 pontos melhor do que o time da casa. Se é menos 3, como é o caso aqui, basicamente significa que esse site de aposta que eu estou usando vê os dois times como no mesmo nível. E eu acho que são dois times do mesmo nível. Eu acho que a percepção é diferente, né? Porque os Saints são os favoritos na divisão, os Titans não. O favorito é o Jacksonville Jaguars. Mas eu não acho que a qualidade dos times é diferente. Eu acho que os dois times têm alguns pontos fortes, têm alguns pontos fracos bem destacados. E eu acho que são dois times do mesmo nível. E eu acho que os Titans vencem esse jogo. Eu tenho sido bem consistente durante a off-season de não gostar dessa versão atual do New Orleans Saints. Não gosto do Dennis Allen, não acho que o Derek Carr vale o contrato que ele recebeu. Ainda mais mudando de time, com uma comissão técnica limitada. E eu acho que o time do Titans tem mais continuidade, é mais sólido. E eu acho que os Titans vencem, mesmo o jogo sendo em Nova Orleans.
Lucas, 2 da tarde domingo, Houston Texans contra o Baltimore Ravens em Baltimore. Uma das linhas mais... É a maior, né? Até por uma boa margem, tô olhando aqui. A segunda maior, 7 pontos, justamente do... Não é Cardinals Commanders, mas é a maior diferença, né? É difícil ter uma linha de 10 pontos, né? O Ravens são favoritos por 10 pontos. Difícil ter uma linha tão grande na semana 1. Vitória dos Ravens pagando 1,20, dos Texans 4,75. Over-under 43,5. Tem alguma chance do Texans fazer esse jogo ser competitivo? Eu acho que tem sim. Eu acho que existem matchups piores para um quarterback calouro do que a defesa dos Ravens, porque a defesa dos Ravens, o forte dela não é o pass rush. Eu acho que normalmente, não sei se é a coisa que mais pega, mas a velocidade do jogo, a velocidade que a pressão chega no quarterback, normalmente é o que eu ouço dizer que é uma das coisas que mais incomoda jogadores mais inexperientes. Então o CJ Stroud tem uma linha ofensiva boa em Houston, é bom pontuar isso, melhor do que de alguns contenders esse ano. E eu acho que a defesa dos Texans pode ser ali na parte de cima da tabela, entre as 15 melhores da NFL, 15 16 melhores da NFL esse ano, porque eu gosto muito do D'Amico Ryans e eu acho que tem peças interessantes. Então eu acho que pode ser que os Texans cubram essa linha aí sim, de 10, apesar de que, pra mim, os Ravens são tipo o meu xodó dessa temporada, e eu acho que o Lamar Jackson tem uma boa possibilidade de ser MVP. Ele é a minha escolha para MVP esse ano, e os Ravens são a minha escolha para chegar no Super Bowl esse ano também. Mesmo eu torcendo para os Chiefs e sendo um time da AFC, eu acho que os Ravens são um time bastante completo e o Lamar saudável merece. Então, apesar de eu gostar dos Texans, eu ainda acho que da Ravens com uma certa tranquilidade, mas eu acho que os Texans mostram mais do que as pessoas estão esperando deles nessa partida. Vamos passar para Carolina Panthers e Atlanta Falcons, o jogo na casa dos Panthers. Falcons são favoritos por 3, não, jogo em Atlanta? Desculpa. Jogo em Atlanta. Falcons favoritos por 3,5. Vitória deles está pagando 54. Dos Panthers 2,65. Over-under 39,5, também um dos mais baixos. Em termos de over-under, é o segundo mais baixo da semana 1. Gosto muito do Bryce Young. Acho que ele vai ser um quarterback especial. Vai ser de cara na semana 1? Essa é a questão aqui. O Falcons tem um ataque que basicamente muda o quarterback, claro que é uma baita mudança em relação ao que era o titular na semana 1, né, que era o Mariota, agora é o Desmond Ridder, que já estava lá, então não muda tanto assim. A estrutura é mais ou menos a mesma, o John Robinson, né? É um ataque muito sólido, por isso que eu acho que os Falcons podem levar esse jogo. Mas o time que eu confio mais a longo prazo é o Carolina Panthers. É uma defesa, acho que eu falei isso algumas vezes no programa. Você pega ataque e defesa de todos os times da divisão, acho que a defesa dos Panthers é a melhor unidade nessa divisão, né? Só que eu acho que vai ser um processo, né? Por o Bryce Young, a velocidade do jogo e a pressão e tal. Então eu acho que os Falcons vencem aqui, mas não ficaria surpreso caso os Panthers consigam vencer. Las Vegas Raiders e Denver Broncos, 17h25, horário de Brasília. Vitória dos Broncos pagando 1,52, dos Raiders 2,67. Broncos favoritos por 3,5, over-under 44 pontos. E o que esperar, Lucas, nessa batalha de times que estão no patamar de baixo da divisão? Honestamente, eu acho que esses são dois dos times mais desesperados da NFL com um milagre essa temporada, porque os dois vão ter que olhar bastante pro próprio elenco se der tudo errado, e eu acho que o que tá mais próximo de dar tudo errado são os Raiders. Eles já deviam ter feito isso ano passado, trazer o Jimmy Garoppolo e falar, tipo, vamos tentar ir mais um ano, quarterback diferente, quem sabe. Não acho que vai funcionar. Já teve toda uma treta com o Chandler Jones hoje, o Ed da equipe, que ele tentou entrar no centro de treinamento do time, não conseguiu, e aí xingou o técnico e xingou o GM, falou que não joga mais por eles dois, parou de seguir todo mundo no Instagram. Esse é o clima gostoso que tá ali dentro do vestiário de Las Vegas nesse momento, e eu gosto bastante, não é que eu gosto bastante do Sean Payton, mas eu acho que ele é um técnico muito bom e bastante produtivo, ele faz muito bem o que é o trabalho dele, que é transformar em ataques.
Então eu acredito que vai ser aquele jogo que todo mundo vai falar, será que o Russell Wilson voltou? Será que os Broncos estão de volta? Porque como contra uma defesa bastante fraca, então eu vejo Broncos também. Pode ser aquele jogo... Sempre tem um resultado que ilude todo mundo na semana 1, né? Pode ser essa vitória do Broncos, né? Broncos voltaram, exclamação, né? E aí termina 2-15. Mandar um abraço pro pessoal da liga NFC dos apoiadores, que começou agora o draft. Eu tô com a segunda escolha, selecionei quem? Jamar Chase. Então, começou aqui, a gente vai terminar a gravação e eu vou seguir lá no draft. Vamos passar para Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. Eu tenho minhas reservas quanto aos Jaguars, mas os Colts não serão um time competitivo em 2023. O jogo é em Indianápolis, mas os Jaguars são favoritos por 5 pontos. Vitória dos Jaguars pagando em 44, dos Colts 2,85, over-under 45 pontos. Bem curioso para ver como vai ser o Anthony Richardson. Eu acho que ele tem potencial para ser um quarterback. O Colts eu consigo ver um time que não vence muitos jogos, mas que é um time divertido de assistir. O Anthony Richardson fazendo um cosplay de Cam Newton na temporada de calor de 2011, que foi muito legal. Mas eu acho que os Jaguars vencem aqui. Por mais que eu tenha minhas ressalvas, acho que a diferença de talento deles para os Colts é bem grande. Para encerrar, Arizona Cardinals contra o Washington Commanders em Washington. Vitória do Commanders está pagando 1,31, dos Cardinals 3,55. Commanders menos 7, over-under 38 pontos. A gente nem sabe quem vai ser o quarterback do Arizona Cardinals. E não é assim, vai ser Joe Montana ou Steve Young, né? A disputa é entre Josh Dobbs e Clayton Tune, escolha de 5ª rodada esse ano. Possivelmente o pior elenco que eu já vi entrando numa semana 1, numa temporada da NFL. E assim, o Cardinals, ele tem que olhar o calendário e pensar qual jogo que a gente pode vencer e não terminar 0-17. Desculpa, é a única coisa que o Cardinals pode pensar. Eu gosto muito do time dos Commanders também. Eu sou o meu Dark Horse na NFC. Não que eu acho que vai ganhar a NFC, mas é aquele time tipo Giants do ano passado, sabe? Tipo, caraca, como que esse time chegou aqui? Mas esse time dos Cardinals é muito ruim. É ruim naquele nível Browns 2017, ruim, sabe? Aquele nível gostoso de assistir, ruim, que você fica tipo, pô, espero que eles ganhem um jogo aí, só pra não ficar 0-17, na época 16. Commanders. Inclusive a odd tá bem ajustada. Eu achei que ia estar um pouquinho maior, porque normalmente não dão muito valor pra Washington, mas o time dos Cardinals é ruim o suficiente pra até a odd tá certa. Então é tudo isso que vocês precisam saber sobre esse elenco pra esse ano. Não promete ser um time competitivo. Mas é isso, preview da semana 1. Pronto, não deixe de se tornar apoiador. Não deixe também de seguir o Lucas no @quarterbackruim. Lucas, brigadão pela participação, até a próxima. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Me sigam lá no Quarterback Ruim. Vai ter pelo menos uma vez por semana um texto lá falando de alguma história que está se desenrolando na temporada. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta na sexta-feira de manhã com análise do Thursday Night Football. Antes disso tem episódio sobre NBA. Então, até a próxima. Tchau.